Amém. Que bom que você veio hoje para receber um pouco mais do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Apocalipse 19, versículo 6 ao 9. Quem abriu diz amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Fazer um exercício físico de levantar, abaixar. Levantar, abaixar. Todo mundo abriu? Diz amém aí. Dá um glória a Deus aí de novo. Amém. Várias cadeias agora foram quebradas. Todo mundo está liberto. Aleluia. Apocalipse 19, versículo 6 em diante vai dizer: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, e o linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Põe a mão no seu coração. Vamos orar agora. Fala: Senhor Jesus, fala comigo nesse momento. Ara a terra do meu coração, e que ela seja terra boa, para receber a sua boa semente. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. A gente acabou de ler agora um texto que eu particularmente amo. Eu amo Apocalipse. Fiz um curso, inclusive, para aprender ainda mais sobre Apocalipse, porque para mim é algo poderoso. O crente, gente, ele vive na expectativa e na esperança de que Jesus vai voltar. A gente chama isso de segunda vinda de Jesus. E a gente está na nossa série de mensagens sobre o poder da mesa. E hoje a gente vai falar sobre a maior das mesas. A gente vai falar sobre o banquete do Cordeiro, que é o banquete de Deus, a mesa que Deus preparou, que Jesus preparou para a sua igreja. Você está entendendo do que se trata isso? A gente falou de muitas mesas aqui, essa é a última mensagem da série. Nós falamos sobre muitas mesas, mas nenhuma mesa é mais importante do que essa daqui. Que é a mesa do dia em que nós vamos encontrar o Cordeiro e ceiar com Ele. É o casamento da igreja com Jesus. É o casamento da noiva com o noivo. E o banquete está preparado para a sua igreja. O banquete está preparado para os convidados. Isso é muito poderoso. Nada é mais poderoso do que isso. É tão importante isso aqui que a gente está falando, que o anjo vai falar para João: olha, João, escreve esse negócio aí. Porque felizes são aqueles que vão fazer parte desse banquete. Felizes são aqueles que vão fazer parte dessa mesa. Escreve esse negócio aí, não deixa passar nenhuma vírgula. Não deixa passar nenhum detalhe, porque isso é muito importante. Precisa ser registrado não só para agora, mas para as gerações futuras também. Jesus preparou um banquete de um casamento. E a pergunta que não quer calar é: quem é que é digno de se assentar à mesa desse banquete? Quem é que é digno de se assentar diante do Cordeiro como noivo? Quem será digno? E a partir desse texto a gente vai extrair 3 ensinamentos. E eu quero que você preste muita atenção, porque vai ser rápido, vai passar assim, ó, voando. Então você precisa ficar ligado aqui no que Jesus vai falar com a gente. A gente tem 3 figuras aí muito importantes nesse texto. A gente tem a figura de Jesus, a figura da noiva e a figura dos convidados. A gente vai falar sobre cada uma delas e cada uma dessas figuras vão nos ensinar algo. E a primeira figura é a figura do noivo. E é engraçado ou interessante que Jesus se coloca como cordeiro.
Olha isso, olha o que o texto vai dizer. Acompanha aí comigo no versículo 6 e 7. Diz assim, mais uma vez. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Gente, pensa que o céu estava em festa. Eles estavam dizendo, aleluia, chegou o dia, glória a Deus. O tão esperado dia chegou. O dia em que a humanidade anseia por ele, que a natureza espera por ele, chegou. O dia em que o céu espera, chegou. O céu estava em festa. E aqui a gente tem uma comparação com o casamento judaico da época. Que primeiro, naquele momento, havia o compromisso do noivado, que é o que a gente tem hoje. Depois, o noivo ele vinha buscar a noiva, para só depois, então, acontecer a festa das bodas, né, que chamava de bodas. E isso aplicado à nossa realidade, aplicado à escatologia cristã, vai significar que hoje a igreja está desposada de Cristo. Mas Cristo voltará para buscar a sua noiva e então acontecerá a grande celebração, que é da união da noiva com o noivo. É isso que está sendo celebrado aqui, é isso que esse banquete representa. Finalmente haverá a união da noiva com o noivo completamente. É isso que isso significa. Esse texto acontece logo depois que o fim da Babilônia acontece. A Babilônia aqui é retratada como o mundo. Quando existe a queda do mundo, o fim da Babilônia, então o mal é julgado, Cristo reina e o povo entra na alegria eterna. É isso que está sendo comemorado aqui. É isso que o céu está aqui gritando e falando, meu Deus, aleluia, chegou. Chegou esse momento, chegou o reinado de Jesus. O banquete não é apenas uma refeição literal, mas é o símbolo de uma comunhão perfeita, da alegria plena, da intimidade eterna e da satisfação completa em Cristo. Você tem noção que esse dia vai chegar para mim e para você? Stephanie, vai chegar o banquete. Tu tem noção disso? A alegria plena, a satisfação completa é o momento em que nós estamos esperando por toda a nossa vida. É o oposto da separação causada lá no Éden, lá em Gênesis. Porque lá em Gênesis acontece uma separação entre o homem e Deus, mas agora nesse banquete do céu haverá a união plena do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja. É a redenção completa, é a comemoração final. Acabou. Acabou. A gente chama de as bodas do Cordeiro. E isso não é por acaso, é o próprio Jesus que vai se apresentar assim. Você concorda comigo que aqui Jesus podia se apresentar como leão e não como cordeiro? Ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como leão. Só que não foi um rugido que libertou a igreja. Foi um cordeiro morto na cruz. Foi um madeiro, foi o sangue de Jesus que comprou a igreja. Foi o sangue de Jesus que conquistou o direito pleno do noivo sobre a noiva. É por isso que Jesus faz questão de não se apresentar aqui como um leão, mas como cordeiro. Aquele que conquistou a sua noiva no madeiro de forma simples e com sangue puro. João podia ter falado, olha, mas são as bodas do leão, é o banquete do leão, porque ele ressuscitou como leão. Apocalipse 5:5 vai dizer, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele podia ser retratado aqui como leão, é a boda do leão, é o banquete do leão, é o leão que está vencendo aqui. Mas Jesus faz questão de se apresentar da forma como ele conquistou a noiva dele. Ele faz questão de se mostrar para mim e para você, não como aquele leão forte, poderoso, vitorioso, mas como aquele cordeiro simples e humilde, que deu a sua vida pelos seus amigos, que deu a sua vida pelos seus filhos, que deu a sua vida pelos seus. Não existe amor maior do que esse. Cristo se alegra de ser o Cordeiro de Deus, ele não lutou para ser outra coisa, ele se entregou.
ele se entregou naquilo que Deus tinha para ele e nenhum outro pode ser cordeiro, somente ele pode ser cordeiro. Olha o que vai dizer Apocalipse 13:8, vai dizer assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu por nós e ninguém pode tirar ele desse lugar. Muitos podem vencer guerras, muitos podem ser campeões, muitos podem ser campeões, mas poucos ou ninguém pode ser aquele que morre humildemente, tendo todo o poder pelos seus amigos. Afinal de contas, quem é maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos e inimigos? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Você já parou para pensar que às vezes a gente fica tentando ser tantas coisas, fugindo daquilo que Deus quer que a gente seja? E o que Deus quer que a gente seja é filho amado, essa é a nossa identidade. Para de fugir do seu chamado. Para de fugir daquilo que Deus colocou sobre você. Para de fugir daquilo que Deus deu para você e da identidade que você tem. Você é filho e filha, amado e amada do Senhor. É isso que eu e você somos. E aqui a gente está falando desse Jesus. Desse Jesus que morreu por nós. Nenhuma mesa é mais importante do que a mesa onde nós vamos nos assentar com o Cristo, o Cordeiro de Deus. Nenhuma mesa importa mais que essa, então não troque a mesa do banquete pelas mesas que o mundo te oferece. Não troque a mesa do banquete de Deus com a mesa que as bandejas desse mundo estão oferecendo para você. O Senhor tem algo para a sua vida, o Senhor tem um plano, um propósito para você, mas mais do que tudo que Ele pode te oferecer com as suas mãos aqui, Ele tem o privilégio, Ele te dá o privilégio de se assentar à mesa com Ele. Um dia, Jesus vai voltar. Um dia, Jesus vai buscar a sua igreja. E nós vamos olhar nos olhos de Jesus. E eu penso nesse dia, quase sempre na minha vida. E eu penso que um dia eu quero olhar nos olhos de Jesus e ali eu tenho certeza que nós vamos entender todas as coisas. Olhando nos olhos de Jesus, nós vamos entender a plenitude do amor do Senhor. E tudo que é imperfeito desaparecerá. Você tem noção disso? 1 Coríntios 13 vai falar isso pra gente. Olha isso. 1 Coríntios 13:10 vai dizer: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. A gente vai ter a noção plena do que é amor de verdade. Olhando nos olhos do amor, tudo que é imperfeição vai sumir, vai desaparecer. Porque é Jesus, o amor pleno de Deus. E é nessa mesa que eu quero sentar. Você quer sentar nessa mesa? Aleluia! A segunda figura que a gente tem aqui é a figura da noiva. E aqui essa noiva, ela vai representar pra gente preparação e graça. Olha aí o versículo 7 e 8. Acompanhe isso comigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. E o linho fino são os atos justos dos santos. Nesse momento aqui do texto, a gente tem uma pequena ambiguidade, mas não é bem uma ambiguidade, você vai entender. A gente tem aqui no primeiro versículo o fato de que a noiva já se aprontou. E no próximo versículo a gente tem o fato de que foi dado à noiva o que vestir. Eu não sei como é que foi seu casamento para você que já casou. Quem já é casado aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Que Deus abençoe os solteiros. Toda vez que eu faço essa pergunta eu fico com dó de vocês. Mas Deus está preparando, calma, o casamento de vocês. Recebeu ali atrás, ó. Levantou a mão e tudo para receber. Eu não sei como é que foi o casamento de vocês que casaram, mas o meu foi o seguinte. Eu tive que me aprontar, eu tive que ir atrás do vestido, eu tive que levar o vestido para o lugar. Fui lá em Ipanema buscar meu vestido de ônibus. Voltei de ônibus com aquele vestidão carregando ele, que é pesado o vestido de casamento.
carregando ele, levei para minha casa, no dia do casamento, levei lá para o lugar que eu ia me arrumar, eu mesma me vesti, eu fiz tudo ali naquele momento. Mas aqui, nesse texto, essa noiva recebe o seu vestido, ela não vai atrás do vestido, ela não busca o vestido, ela recebe esse vestido, ela até se prepara, mas ela recebe também esse vestido. A palavra grega usada aqui é etoimazo. Desculpa aí a pronúncia. Etoimazo, e ele significa preparar, tornar pronto, aprontar. A forma que é usada aqui, ela faz a gente refletir. A noiva, ela se preparou. Mas no versículo seguinte fica claro que ela não se preparou sozinha, porque ela recebeu gratuitamente aquele vestido. Ela recebeu gratuitamente o linho fino, puro e brilhante. Isso mostra pra gente que a noiva, ela age. A noiva, ela se prepara. A noiva até faz a parte dela, mas não fica só por aí, porque a sua preparação também foi recebida gratuitamente como um dom. Foi concedido a ela o direito de se arrumar, ou o presente de se arrumar, de ficar bem vestida, de ficar pronta. Foi concedido a ela gratuitamente. Não foi ela que pagou pelo que ela vestiu, foi dado a ela gratuitamente. Ela não se vestiu com qualquer coisa, meu amigo. Daniel, ela não se vestiu com qualquer coisa, não é qualquer vestido. Ela se vestiu com linho fino, brilhante e puro. O noivo não deu para ela qualquer coisa. Daniel, o noivo deu para ela o melhor que ele tinha. O noivo deu para ela o mais brilhante dos vestidos, o mais puro dos vestidos, o linho mais fino que existia. Foi isso que o noivo deu para ela. Eu acho que você ainda não está entendendo o que a gente está falando aqui. Eu acho que você ainda não conseguiu entender a dimensão que tem isso aqui. Mas a preparação da noiva significa santificação. E a gente precisa entender que essa noiva, ela não conseguiria se preparar sozinha. Essa noiva não tinha como encontrar esse linho fino, puro e brilhante. Não estava disponível para ela assim. Com as suas próprias mãos, ela não conseguiria ter e possuir isso. Então o noivo vai lá e conquista para ela o mais fino, o mais puro, o mais brilhante, e dá gratuitamente. Toma aqui, noiva, para você se vestir o que eu tenho de melhor. Toma aqui, noiva, para você se vestir o que é mais precioso. Então essa noiva, ela se santifica assim. Essa noiva, ela se prepara assim. Só que a gente precisa entender que a santificação de Deus, ela é uma obra que acontece simultânea. Enquanto Deus nos dá graça, nós respondemos humanamente a essa graça que Ele nos dá em santificação. Isso é uma obra conjunta do céu para nós. Enquanto Deus nos dá gratuitamente a possibilidade de agir em santificação, nós respondemos a Ele agindo de forma santa. E isso, gente, é maravilhoso. Enquanto nós precisamos sim nos preparar, Deus também nos dá gratuitamente a possibilidade de viver isso. E só Deus podia fazer isso, só Deus podia conquistar isso. Por isso eu quero dizer para você e para mim aqui hoje, que a gente precisa sim se santificar. A gente precisa sim se purificar, as nossas vestes, elas precisam estar puras, limpas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas entenda que só é possível viver isso, porque nós recebemos de graça a liberdade que há em Cristo Jesus. Jesus naquela cruz conquistou para nós a liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos livres para praticar atos de justiça. E é com esses atos de justiça que a gente vai se vestir naquele grande dia. É esse o linho puro, brilhante e fino que Deus vai dar para a gente, que Jesus vai dar para a gente. São os nossos próprios atos de justiça. São os nossos próprios atos justos. Meu irmão, minha irmã, cadê o seu linho fino, brilhante e puro? Cadê os seus atos justos? Eles foram concedidos a nós pelo Cordeiro. Foi Jesus que nos deu a possibilidade de viver isso. E agora, qual é a desculpa que a gente vai dar para Deus? Qual é a desculpa que a gente vai dar para Jesus? Falar, Jesus, mas não dava para mim? Não tinha como, Jesus, eu fazer aquilo.
Não tinha como, não dava para mim, mas Jesus vai olhar para a gente e falar, ué, mas eu te dei de graça a possibilidade de você agir de forma justa. Eu conquistei isso para você na cruz, eu conquistei esse direito para você na cruz. Você não é mais escravo do pecado. O pecado já não te aprisiona mais, e agora você é livre para viver uma vida que agrada a Deus. E aí? Cadê teus atos? Ele nos deu de presente. Ele morreu por nós. Ele nos fez justos pelo seu sangue, porque nós mesmos não conseguiríamos ser. Nós não temos a capacidade disso, mas Jesus tem. E quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. É graça de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é, como nós, como noiva de Cristo, temos nos preparado para esse casamento? Como que você tem se preparado, Léo? Como que você tem se preparado, Fernanda? Como que a gente tem se preparado? Porque esse grande dia pode ser amanhã. Pode ser daqui a 5 minutos. E como nós temos nos preparado? A noiva, ela não ficou missa. A palavra vai dizer que ela se preparou para esse banquete. Ela se preparou para esse casamento. Ela não ficou parada, sentada, só esperando o noivo chegar. Qualquer hora ele chega. Passaram 2000 anos, né? Talvez não seja agora na minha vez, não. Deixa eu esperar mais um bocadinho, né? Vai que mais para frente. Não, a noiva, ela não ficou parada. A noiva foi e se preparou. A noiva tinha azeite, não deixava faltar. A noiva, ela estava completamente adornada. Não paralisada, esperando o noivo chegar, mas fazendo aquilo que agradava o coração do noivo. O que é que agrada o coração de Deus, se não amar o nosso irmão como o Senhor nos amou? O que é que agrada o coração de Deus, se não cuidar dos órfãos e das viúvas? O que é que agrada o coração de Deus, se não fazer a obra dele e espalhar o nome dele por essa terra? O que é agradar o coração de Deus, se não praticar aquilo que Jesus nos ensinou a praticar? Tendo um coração humilde, manso, paciente, bondoso, amoroso, cheio de paz, de mansidão, de domínio próprio, de alegria. O que é agradar o coração de Deus, se não isso? A terceira figura que a gente tem aqui, a gente já está partindo para o final, é a figura dos convidados. E agora, essa figura dos convidados representa a igreja e a eternidade. E eu quero ler com você o versículo 9, que diz: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Como eu disse para você, a noiva aqui, ela vai representar a igreja, nós sabemos bem disso. Mas os convidados aqui também representam os salvos. E aqui a gente não vai fazer uma separação e nenhuma divisão, é só uma forma diferente de ver a mesma coisa. Em um momento a igreja e os salvos são representados como a noiva, em outro momento é representado como esses convidados que se alegram com esse dia, que se alegram com esse banquete. Enquanto a noiva é o coletivo, os convidados são indivíduos. Indivíduos salvos que se alegram com a salvação de toda a igreja. E aqui a palavra está dizendo, alegrem-se, alegrem-se, regozijemo-nos. A gente precisa se alegrar com a expectativa desse dia, porque ele vai chegar. Aqui são só vistos, a mesma coisa visto de formas diferentes. E a gente precisa entender que nós fomos convidados para esse banquete. Cara, é o maior banquete da história, que é o banquete eterno. E nós fomos convidados para ele. Imagina se uma pessoa que você admira muito, eu ia falar o presidente, mas não vai caber muito bem nessa afirmação. Mas imagina se alguém que você admira muito te convida para um banquete. Uma pessoa famosa aí que você admira muito, se essa pessoa te chama, olha, eu vou fazer uma jantinha lá em casa. Vou chamar minha vizinha aqui, ó, meus vizinhos para fazer uma jantinha lá em casa. Imagina se alguém que você admira muito te chama, e aí, vamos comer lá em casa. Quando você chega lá, tá aquele banquete, como é que você ia se sentir? Eu ia me sentir primeiro com vergonha, depois muito amada e muito especial. Agora, nós estamos sendo convidados para o maior banquete da história. É o banquete eterno. É o banquete que vai comemorar o início de uma era eterna.
E como é que isso não queima o nosso coração de alegria? Como é que a gente não está jogando a cadeira para o alto ainda, falando, meu Deus, glória a Deus, eu vou participar do banquete eterno. Era para a gente estar correndo essa igreja inteira de tanta alegria. Era para a gente já estar babando nesse chão, já chorando, gritando, falando, meu Deus, eu vou participar desse banquete, eu fui convidado para ele. Essa alegria precisa preencher o nosso coração, porque nós temos o privilégio de participar do grande banquete do Cordeiro, do casamento, das bodas do Cordeiro. Eu e você vamos fazer parte disso. Meu Deus do céu, eu fico doida com isso. A gente está convidado para isso. Deixa eu te falar uma coisa, qualquer peso, qualquer dor dessa vida vai passar. E um dia você vai estar sentado diante do Cordeiro. Todas as lágrimas dos seus olhos vão ser enxugadas. Todas as dores vão ter passado. Todas as dificuldades já vão ter cancelado da sua vida. Todas as tristezas já não vão ter mais lugar. Porque só vai haver a alegria de estar sentado com o Cordeiro de Deus. Meu Deus do céu, se eu fosse você, eu já tinha dado um glória a Deus com a boca bem cheia. Aleluia! Meu Deus, a gente vai participar disso. Um dia nós vamos ver Jesus rasgar os céus. Rasgar os céus e buscar a sua igreja e buscar a sua noiva. Olha o que vai dizer Apocalipse 11, 12 e 13. Ele vai dizer, eu vi o céu aberto diante de mim. Um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E na sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, e da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos ver esse grande dia, Jesus vindo no seu cavalo branco. E o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está aguardando esse dia? Você está ansiando por esse dia? Agora vive para esse dia. Vive para esse dia, gaste os seus dias, pensando que um dia, esse dia vai chegar. E não tem como fugir dele. Eu quero dizer para você que muitos dizem crer. Muitos dizem crer em Jesus. Muitos dizem crer nessa mensagem. Mas não são todos que de fato creem. E isso vai ficar muito claro. E transparente. Porque as vestes vão mostrar. Tem gente que diz crer. Mas não tem linho fino, nem puro, nem brilhante para vestir. Porque essas roupas aqui que o Cordeiro oferece à noiva são os atos justos da própria noiva. E se nós não temos esses atos justos, isso mostra que a gente de fato não creu. Porque são esses atos que vão evidenciar a fé daqueles que dizem crer no Cordeiro de Deus. É isso que vai mostrar se na verdade a gente viveu uma vida crendo ou não. Se a gente na verdade creu em Jesus ou se a gente só simpatizou com Ele. Se a gente de verdade decidiu viver uma vida para Jesus ou se a gente falou, legal esse tal de Jesus aí, de vez em quando até vou na igreja. Até me inscrevi para servir nesse negócio desse salt aí que o pessoal fica com esse crachazinho aí. Mas na minha vida lá, não tem esse negócio comigo não. Para Vitália, eu faço o que eu quero. Ninguém que me diga o contrário. A verdade é que vai ficar tudo muito claro. E que o fruto, ele sempre fala mais do que a nossa boca. O fruto, gente, sempre vai evidenciar o que a gente crê aqui dentro. A gente não consegue ser diferente do que a gente tem aqui dentro. A gente pode até falar, mas fazer, a gente faz exatamente como vive aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para você.
Se a gente está aqui hoje, é porque a gente ainda tem uma chance de entregar a nossa vida de verdade para Jesus. De entregar a nossa vida de verdade para o Cordeiro. E hoje Ele está nos convidando para fazer parte desse banquete. Talvez você até já tenha experimentado o gostinho da alegria de participar desse banquete. Mas aí você foi para longe, caminhou distante, sujou tuas vestes, mas Jesus hoje te convida para limpar elas todinha. E Ele é aquele que limpa com o seu sangue puro, carmesim. Ele pega as vestes sujas e Ele troca por vestes limpas. Ele troca os nossos trapos de imundície por um linho fino, brilhante e puro. E é isso que Ele quer dar para mim e para você hoje. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar para a gente orar. Não passe uma vida inteira ignorando Jesus. Você sabe que Ele tem te chamado, faz tempo. Você sabe que Ele tem te convidado faz tempo para esse banquete. E se você quer viver essa alegria de poder se assentar diante de Jesus, vivendo essa bênção, essa bem-aventurança, de poder olhar nos olhos dele e falar, meu Deus, eu faço parte disso. Eu faço parte do maior banquete da história. Se você quer viver isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora no seu lugar. Toda a igreja, fecha os olhos agora no seu lugar. Eu quero orar com você. Se você quer viver essa realidade, fazer parte desse banquete, quer realmente viver uma vida para Jesus. Não mais só dizendo eu creio, mas vivendo realmente na sua vida a realidade de Cristo. Eu quero que você repita essa oração comigo. E se você também está aqui, e você, por alguma razão, sujou as suas vestes, e quer hoje renovar essas vestes, renovar essa aliança, eu quero que você também repita essa oração comigo. Então todo mundo fecha os olhos aqui e vamos orar. Repete comigo no seu coração, fala, Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor, mais uma vez. Troca, Senhor, o meu trapo de imundície por uma veste de linho limpa, pura, brilhante. Senhor, em nome de Jesus, eu retorno para o Senhor hoje, ou eu volto para o Senhor hoje, e eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu te reconheço hoje como esse Rei dos Reis, como esse Senhor e Salvador da minha vida, como aquele que vai resgatar a noiva. Eu entrego a minha vida e eu volto para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.